Olá, tudo bem? Bem-vindo a todos e a todas no canal do Professor Eurides. Quero convidar a todos para que se inscrevam no meu canal, compartilhem meus vídeos e deixe seu like e também comente aí nos comentários. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, deixe a sua pergunta aí, que em breve estarei respondendo a todos. Tá bom? Então, bora para a aula, que aprender nunca é demais. Vamos à aula então. Educação financeira, aula 3. Tema da aula de hoje, então, aprendendo a poupar e investir. O conteúdo será sobre a poupança, a importância do hábito de poupar. Objetivos dessa aula, então: compreender a necessidade do hábito de poupar, entender a poupança como um investimento e aplicar o conceito de porcentagem. Vamos pensar sobre o hábito de poupar. Reflita sobre o que Robert Kiyosaki chama de hábitos pobres. O que você entende ou compreende por hábitos pobres? Segundo o livro do Pai Rico e Pai Pobre, pessoas pobres têm hábitos pobres. Um mau hábito comum é chamado inocentemente de meter a mão na poupança. Ainda o Pai Rico e Pai Pobre, os ricos sabem que as poupanças só são usadas para criar mais dinheiro, não para pagar as contas. Finalizando, sei que isso parece cruel, mas como já disse, se não for internamente resistente, o mundo vai sempre bater em você. Está na página 133 do livro Pai Rico e Pai Pobre. Agora é a sua vez. Reflita e responda. Você faz algum tipo de poupança? Qual é a importância de poupar? O que você acha dos rendimentos da caderneta de poupança? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo desse vídeo. Poupar, então, como você já deve saber, nada mais é do que juntar aquele dinheiro que pode ter sobrado de um troco de algo que o pai ou a mãe te deu, de algo que possa ter vendido ou de algum trabalho realizado por eles, ou entre outras coisas. Sobre caderneta de poupança. Então, as cadernetas de poupança é o investimento mais tradicional do Brasil, o mais antigo, que a grande maioria usufrui deste tipo de poupança. E são oferecidos tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas, por instituições financeiras públicas ou privadas, através de contas bancárias chamadas de conta poupança. Dessa forma, os valores depositados na conta poupança são aplicados automaticamente na caderneta de poupança, que tem liquidez diária e sofrem remunerações mensais de acordo com as determinações feitas pela legislação brasileira. Poupança, então, vamos a um estudo de caso. Vamos conhecer o caso de Alice.
Alice cursa a primeira série do ensino médio e ama jogar videogame. Ela sonha em comprar um console de jogos. Uma das opções custa em média R$ 1.400 e a outra R$ 1.300. Como ela não possui valor para compra, resta ela duas opções. Ou ela vai pedir o dinheiro ou pedir para que sua mãe compre para ela, ou ela então vai começar a poupar o dinheiro que ela recebe. Qual será a melhor opção aí? Coloque-se no lugar de Alice e avalie as duas opções para conseguir realizar o sonho. O que você faria? Você pediria o valor aos seus pais para comprar o videogame? Ou começaria a poupar a partir de seus ganhos o dinheiro até juntar o valor necessário para a compra? Onde você se encaixa aí? Qual é a melhor alternativa que você encontraria aqui? Para muitos, certamente é mais fácil pedir o dinheiro para a mamãe e o papai comprar, né? Agora, voltando ao caso de Alice, reflita e registre a sua resposta. Qual é a vantagem para Alice em pedir para que a mãe compre? Será que a mãe tem esse valor? Qual é a vantagem para Alice começar a poupar? Qual das opções de Alice você escolheria? E por quê? Mais uma vez, deixe a sua resposta nos comentários abaixo neste vídeo. Se Alice decidir pela poupança, certamente estará contribuindo para a sua própria educação financeira. Nem sempre vamos dispor do valor para a compra de um bem no momento que desejamos comprá-lo. A importância do hábito de poupar. Depositado no banco, na conta poupança, é respeitada uma data de rendimento mensal, é gerado um rendimento extra com base no valor atual. Sendo assim, poupança é um investimento. A caderneta de poupança rende juros, que tem como referência uma taxa financeira chamada de taxa Selic. Os juros da poupança correspondem a 70% da taxa Selic. Exemplo, se a taxa Selic fosse hoje de 12% ao ano, então o rendimento anual da poupança seria 12 vezes 70%, né? 70 dividido por 100, que vai dar 8,4% ao ano. Ainda sobre a taxa Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizada pelo Banco Central do Brasil para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras. O nome da taxa Selic vem da sigla do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Agora é a sua vez. Se no mês de janeiro de 2023 a taxa Selic foi de 0,15% e no mês de fevereiro foi de 0,13% e no mês de março foi de 0,20%. Qual foi o rendimento da poupança nestes meses? Lembrando, né, que a poupança rende 70% da taxa Selic. A resolução, então, dessa situação. Como a poupança rende 70% da Selic, então, em janeiro vai ser 0,70 vezes 0,15, que vai dar um rendimento de 0,105% ao mês, do mês de janeiro. Fevereiro, 0,70 vezes 0,13, que vai dar um rendimento de 0,091% ao mês. E em março, 0,70 vezes 0,20 é igual a 0,14% ao mês de rendimento no mês de março. E com base nessa tabela, projetar o quanto o dinheiro vai render.
Imagine que a Alice vai começar com R$200 e no segundo mês deposita mais 50. Com que valor ela chegará ao terceiro mês? Então, no mês de janeiro, como vai ter um rendimento de 0,105%, então o valor de 200, né? Tem que calcular quanto vai render no mês de janeiro. Já no mês de fevereiro é 0,091%, vai entrar o capital mais os juros de janeiro e mais os R$50 que ela vai colocar no mês de fevereiro. Já no mês de março vai render 0,14%, então vai ter o total de fevereiro mais os juros de março, que vai dar o total que ela vai ter durante os 3 meses ainda. Então, usando a porcentagem para calcular os totais. Janeiro, então, é 200 vezes 0,105 dividido por 100 vai dar um juro de 0,21, ou seja, 21 centavos. Então, no mês de janeiro, no final de janeiro, ela vai ter R$200 com 21 centavos. Fevereiro, ela vai colocar R$50 a mais, então 200,21 mais 50, ela vai estar com 250,21, e no mês de fevereiro vai render 0,091. Dividido por 100, ela vai ter um juro de 0,23, ou seja, 23 centavos. Então, no final de fevereiro, ela vai ter 250 com 44 centavos. Já no mês de março, vai pegar o total de fevereiro, que era 250,44, vezes o 0,14%, dividido por 100, ela vai obter de juro 0,35 ou 35 centavos. Então, no final do mês de março, ela vai ter um total de R$250 com 79 centavos. Agora é sua vez. Suponha que você colocou R$250 na poupança em janeiro e mais 100 em fevereiro. Qual será o valor da sua poupança em março, após incidir os juros de fevereiro e março? Lembrando que é ainda na percentual, né, do problema anterior, que janeiro vai ter um rendimento de 0,105%, fevereiro o rendimento de 0,091%, em março um rendimento de 0,14%. Fazendo os cálculos aqui, então, agora vamos usar a fórmula do juros simples, né? Você lembra da fórmula? É J igual capital vezes o I, que é a taxa, vezes o T, que é o tempo. Então, em janeiro tem 250 de capital, vezes a taxa. A taxa sempre tem que dividir por 100, né? Antes de fazer o cálculo, que vai dar 0,00105, vezes 1, que é o mês, né? Vai dar 0,26 centavos, então, de juros. Então, no mês de janeiro, você terá R$250 com 26 centavos. No mês de fevereiro, vai acrescentar R$100 a mais, então você tem 250,26 no mês de janeiro, mais 100, você tem um total de 350,26, vezes a taxa, então, que era de 0,091, dividido por 100, vai dar 0,00091, vezes um mês, vai dar 0,32, ou 32 centavos de juros. Então, no final de fevereiro, você terá um total de R$350 com 58 centavos. Já no mês de março, pega o capital de fevereiro e multiplica pela taxa, né, do rendimento mensal de março, que era 0,14. Então, 350,58 vezes 0,0014 vezes o mês de março, que é 1, vai dar 0,49 ou 49 centavos de juros. Então, no total, no final de março, você tem um total de R$351 com 0 ou 7 centavos. Então, vamos conferir o que você aprendeu assistindo ao vídeo desta aula. Reflita e responda. Vale a pena poupar? O que você acha? Poupar pode ser um investimento ou não?
Então, deixa aí nos comentários desse vídeo a sua opinião aí. Fechando a nossa aula de hoje, então, vale muito a pena poupar. Com certeza que vale a pena poupar. Aplicando o valor na poupança em um banco, sempre haverá um valor de juros retornando ao cliente. Por isso, poupança é um investimento. No caso de Alice, se ela poupar para essa compra, estará aprendendo a guardar dinheiro para conseguir realizar seus sonhos no futuro. Concluindo então, investir na poupança garante que seu dinheiro estará bem guardado e pode sim render juros. Pode sim render juros e você sempre terá um dinheiro, então, quando precisar ou quando a necessidade, né, você terá esse dinheiro disponível e pode sacar a qualquer hora. É mais sensato poupar o dinheiro para comprar um bem do que fazer uma prestação. A caderneta de poupança rende de acordo com a taxa Selic. Por isso, em todos os meses, a variação será diferente. Certo? Então, ficamos por aqui. Deixe os comentários aí abaixo do vídeo e até a próxima aula.